Tudo bom? Primeiro ano feliz? Tudo bom, gurizada? Então, gente, hoje nós iremos continuar nossas aulinhas felizes. Eu espero que estejam todos muito felizes mesmo. Então, olha só, menino. Tio Cláudio, o que nós temos para hoje? Então, meninos, hoje nós finalmente nós iremos terminar Barroco. Gente, fala, foi uma maratona, não foi? Uma maratona de Barroco. Olha só, vamos analisar. Foi a primeira matéria do primeiro bimestre. A primeira matéria do primeiro bimestre foi Barroco e está indo e até agora. Nós falamos sobre crise religiosa, o Barroco na Itália, os artistas italianos, escultores, música barroca. Nós falamos sobre o Barroco fora da Itália, na Alemanha, falamos do Barroco no Brasil. Foi muito Barroco. Eu tenho certeza que você deve ter visto o Barroco na literatura. Mas o mais engraçado é porque o Barroco é muito interessante mesmo. Apesar de eu estar falando para vocês que o Barroco vai finalizar hoje, ele ainda vai continuar. Ainda vai continuar, por incrível que pareça. Hoje nós vamos finalizar Barroco, mas as influências, as características e o nome Barroco ainda vai aparecer lá na frente. Então se prepara. É muito Barroco mesmo. Eu tenho certeza que vocês não imaginavam que ia ter um curso tão completo de Barroco desse jeito. Eu imagino que vocês vão ter um curso tão completo de Barroco desse jeito. Mas vale a pena, gente. Eu, pessoalmente, eu gosto muito da arte barroca. Sou, assim, fãzaço dos caras, sabe? Até onde eu puder, assim, aprofundar nos limites, assim, claro, eu aprofundo, sem problema nenhum. E o que eu tenho hoje, gente? Acho que nós vamos terminar o Barroco? Sim, com o quê? Bem, nós iremos terminar o Barroco com os artistas e arquitetos barrocos. Não é muito difícil, na verdade, é bem tranquilo mesmo, tá? Não tem aquela complexidade lá da Europa, infelizmente, mas não quer dizer que seja ruim. Pelo contrário. Na verdade, o Barroco brasileiro, nós vamos ter duas vertentes, assim, tirando aquelas vertentes da riqueza que eu falei dos estados ricos, artisticamente falando agora, o que nós teremos? Nós temos aquela influência holandesa e a influência jesuíta, a influência portuguesa, que nós chamamos de luso-portuguesa, normalmente. Tá? Mas nós temos essas duas influências barrocas? Sim, nós temos essas duas influências barrocas. Tá? Só que são bem diferentes uma da outra, bem diferentes mesmo. Porque vocês lembram que quando o Barroco chega na Holanda, na Alemanha, nos países de característica de origem protestante, não, que aderiram a protestante, o que acontece? Eles pegam a técnica barroca, porém modificam algumas características, principalmente as religiosas, não foram? Então aqui no Brasil, o barroco holandês, de influência holandesa, também vai ter essa característica. Então ele vai fugir um pouco dessas características religiosas e vai manter-se nas tradições holandesas, que era retratar o dia a dia. Entenderam? Então isso aí vai ter uma influência barroca muito grande aqui no Brasil. Porém, pelo outro lado, o barroco de característica luso-portuguesa, luso-brasileira, esses de origem europeia, assim, românica, Itália, Brasil, Portugal, esses assim, aí sim eles vão ter uma característica bastante religiosa. Então, igrejas, representação de cenas cristãs, etc. Todos esses vão ter essa característica também. Então nós vamos ter o quê? Basicamente dois barrocos no Brasil. O barroco de influência holandesa, tá? E o barroco que nós chamamos de flamenca, e o barroco de influência luso, que é o de Portugal, Itália, Espanha nem tanto porque não era aqui espanhol, né? Então geralmente era Espanha e Portugal. Perdão, Itália e Portugal, geralmente, tá? Aí também posso falar da influência alemã, que também era protestante, tá? Que nós tivemos aqui, mas aqui é mais para arquitetura, e fui lá para o sul, e outros elementos. Gente, apesar do pessoal falar muito, apesar de culturalmente falasse que o barroco brasileiro estava muito abaixo do italiano, obviamente sim, em algumas situações nós podemos ver que os caras realmente fizeram muita coisa com pouca coisa. Então, assim, não é que talvez, eles não tinham técnica, aquela coisa toda. Não era isso. É porque talvez pela situação do barroco, principalmente o luso,
tá? Vocês vão ver que a situação do próprio país, Brasil colônia, e estava tendo toda aquela questão lá de economia, toda aquela situação lá, o contexto histórico. Então, pode ser que os artistas brasileiros eles tenham sido limitados a diversos fatores, mas mesmo assim tem obras lindíssimas, tem assim, obras que você fica assim, poxa, quando isso aqui foi no Brasil? Uhum, foi no Brasil. Se nós falarmos que o barroco brasileiro não deu certo, é você o quê? É ignorar o tanto de artistas locais que são conhecidos nos livros de história. Então, tipo assim, poxa, não é isso que acontece. Pelo contrário, todos eles tiveram força, todos eles tiveram importância. E se a gente falar assim, ah, mas o barroco brasileiro não deu certo? Se não deu certo, como é que ele sobreviveu tanto tempo? Eu pergunto para você, e a maioria dos historiadores, se o barroco brasileiro não deu certo, tecnicamente falando, como é que nós podemos dizer que ele demorou tanto tempo? Que ele só vai assim, sumir, basicamente, depois que começa a vir as missões francesas para o Brasil com a, com a coroa portuguesa. Aí o pessoal fala, ah, é mesmo? Porque quando chegou o neoclássico aqui com a coroa portuguesa, a pintura acadêmica, a pintura barroca estava com muita força. E, tipo assim, e demorou para sumir. Demorou, não foi uma coisa assim, ah, acabou hoje, começa amanhã, não. O outro não. Demorou pra caramba. Então, gente, muitos artistas que nós iremos ver hoje, tá? Obviamente, são os mais os principais, tá? Não dá pra colocar todos, como eu disse a vocês. Tipo assim, vocês vão perceber que, poxa, que coisa bacana que esses caras fizeram. Ah, de coisa, mas vou comparar com o italiano? Eu não acho justo comparar com o italiano, porque na época da Itália nem estava sendo feito mais barroco. Nem estava sendo barroco. Então, se for comparar com o italiano, você vai ter que comparar com, sei lá, os da época, o pessoal da época. Tanto o barroco holandês, que estava vindo aqui para o Brasil, não dá para comparar diretamente com o barroco holandês de origem. Aqueles daquela coisa do Rembrandt, aquela coisa toda. Então tem tipo assim, tem toda essa como fala? Esse contexto histórico, essa situação da época, que não dá para você fazer uma comparação exata, uma comparação. Dá para dizer o seguinte, que teve o barroco no Brasil, o barroco do Brasil foi riquíssimo, o barroco do Brasil se destacou em muitas características, o barroco do Brasil, se fosse, é respeitado artisticamente falando, tá? Possui algumas limitações, óbvio, possui algumas limitações, mas nenhuma limitação quer dizer que não presta e coisa do tipo. Pelo contrário, é uma pintura muito bacana. Musicalmente falando, nós iremos continuar também falando sobre música clássica. Música clássica também é um tempinho aí. Nós iremos falar sobre música clássica. E como eu disse para vocês, gente, a música clássica ela é como se fosse tecnicamente a música mais perfeita que existe. Você pode até não gostar dela, mas não dá para chegar e dizer que ela não é bem feita. Tecnicamente falando, a música clássica ela possui uma estrutura ímpar, que até hoje o pessoal fica assim, poxa, o que esses caras fizeram? Dentre todos esses compositores clássicos que nós tivemos, o de maior destaque foi Wolfgang Amadeus von Mozart. Simplesmente Mozart. Tá? O Mozart começou muito cedo. Começou muito cedo, bem cedo, para falar a verdade. Tá? E ele é o que nós falamos de criança prodígio. Acho que com 6 anos, se eu não me engano, posso estar errado, que eu não me falha a memória aqui, na hora do slide nós vimos aí, com 6 anos, o Mozart ele já fazia obras assim de compositores adultos. Acho que ainda criança, ele começou a fazer o quê? As suas primeiras óperas. Uma das diversas músicas hiper conhecidas dele estão tocadas até hoje. Tá? E só que, infelizmente, o Mozart, ele passou, assim, digamos, por um período muito complicado. Sabe? Ele foi aquele classicista clássico, vamos pensar assim. Então, ele era louco para ser um compositor independente, teve que fugir de tudo que é jeito para ser independente, não depender de patronato nenhum. Ele fazia de tudo para ser um compositor de apresentação, sabe? Vocês acham engraçado que eu vou falar, mas ele detestava dar aula, tá? Porque muitos compositores ganhavam a vida também ministrando aula, sendo tutores. O Mozart detestava isso. Ele falava que se estava dando aula porque ele não estava tendo tempo para compor e ele queria ganhar a vida compondo. Infelizmente, ele vai acabar pagando o preço por isso. Infelizmente, vai acabar pagando o preço por isso. Que eu vou relatar melhor para vocês aí na aulinha feliz, tá? De música. Mas, gente, o Mozart foi um grande, um baita, um ultra compositor. Ele tinha tudo assim que a gente chama hoje
musicalmente falando, de vantagens. Ouvido total, sabia tocar de memória, ele sabia reconhecer as notas só de escutar, sabe? Teve uma formação muito boa, entendeu? Etc, etc, etc. Não dá para você falar de música clássica se a gente não conhecer Mozart, tá? Então, meninos, hoje, vamos lá? Essas são as matérias que eu iria falar para vocês hoje. Tudo bem, então? Vamos lá, pega o livro de música, tá? Pega o livro de artes e nós iremos começar a nossa matéria feliz. Tudo bem, meninos? Vamos lá. Hoje todo mundo tá feliz.